Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num poema, um poema bem curto, mas que, olha, é de uma força incrível. É um texto que tem milhares de anos, né? Mas a estrutura dele, a mensagem sobre alegria, sobre gratidão, tudo isso ainda ressoa de um jeito impressionante. A ideia aqui é a gente desmontar essa pequena joia literária, verso por verso, para entender o que ela tem a nos dizer. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa, né? O que um cântico lá de trás, tão antigo, pode de verdade nos ensinar sobre a alegria hoje em dia? Sabe, será que a alegria é só um sentimento e pronto? Ou será que existe uma lógica, uma estrutura por trás disso? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos lá, então. A primeira parte desse salmo já começa com tudo. É um convite direto, um chamado bem claro para a alegria, para a celebração. Olha só, logo de cara a instrução é pá, direta, potente. A primeira linha já é um comando para celebrar com júbilo. E essa palavra júbilo, ela é a chave para a gente entender a proposta toda aqui. Porque júbilo não é qualquer alegria, não. Não se trata de uma felicidade silenciosa guardada lá dentro. Pelo contrário, é uma alegria que precisa sair, sabe? Que é para ser gritada, vocalizada. É quase como um grito de triunfo, um brado de celebração mesmo. E outra coisa, percebe o alcance desse chamado? Não é para um grupo específico, para uma nação, para uma tribo, não. É para todos os moradores da Terra. Ou seja, desde o comecinho, a ideia aqui é de uma alegria que abraça todo mundo. Uma alegria global, sem fronteiras. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque o Salmo pega esse sentimento, a alegria, e transforma em ação. A alegria aqui não é algo passivo, sabe? Ela se manifesta de forma concreta, em servir e encantar. É como se fosse uma energia mesmo, que bota a gente para se mover e se expressar. Ok, entendi. O poema chama para uma alegria ativa, até barulhenta. Mas por quê? Qual o motivo disso tudo? Bom, é aí que a gente entra na segunda parte, que vai mostrar o fundamento, a base de toda essa gratidão. O que o Salmo faz aqui é apresentar uma progressão bem lógica, quase como se fosse um argumento com 3 passos, sabe? São 3 pilares que sustentam tudo. O primeiro é um reconhecimento de identidade, o segundo, um reconhecimento de origem, de onde viemos, e o terceiro, um reconhecimento de cuidado, de proteção. Então, o ponto crucial é exatamente este. A alegria e a gratidão que o poema descreve não nascem do nada, sabe? Elas são, na verdade, uma resposta a uma relação bem específica, uma relação de pertencimento. Essa ideia de ter sido criado, de pertencer e de ser cuidado, como ovelhas num pasto. Essa imagem é a raiz de todo louvor. Beleza. Com esse fundamento bem estabelecido, o poema agora parte para a prática. A terceira parte vai detalhar como colocar tudo isso para fora, como transformar o sentimento em ações concretas de louvor. E essa linha é fascinante, porque ela descreve um movimento, quase uma jornada. Tem uma progressão física, sabe? Primeiro se entra pelas portas e depois se chega nos átrios no pátio interno, e o legal é que cada lugar desses pede um tipo diferente de expressão. E aqui a gente vê essa diferença bem clara. Lá nas portas, na entrada, a atitude é de ações de graças. É tipo um obrigado por tudo que foi recebido. Mas aí, quando se chega nos átrios, no espaço mais íntimo, a expressão se aprofunda. Vira louvor, que é celebrar não só o que foi feito, mas quem o Criador é. E mais uma vez, percebe como a instrução é para que tudo isso seja explícito, seja falado, dar graças. Bendizer o seu nome são todas ações verbais. A gratidão e o louvor não são para ficar só no sentimento, guardados no peito. Eles precisam ser declarados, ditos em voz alta. E agora a gente chega na conclusão, no fechamento do Salmo. É aqui que ele oferece a razão definitiva, o motivo mais profundo e duradouro para toda essa celebração. É a promessa que funciona como uma âncora para tudo que a gente viu até agora. E o argumento é fechado com chave de ouro, com 3 afirmações finais. E o ponto aqui é que não se trata de coisas passageiras, de momentos. São características que não mudam. A bondade, uma benignidade que dura para sempre e uma fidelidade que atravessa o tempo. Essa última frase, a sua fidelidade de geração em geração, ela é muito poderosa, porque ela tira o foco só do indivíduo, só do agora e expande a nossa perspectiva. Ela cria uma ponte real entre o passado, o presente e o futuro. É como se essa fidelidade fosse um fio contínuo que atravessa todas as gerações.
É a promessa de que aquela mesma bondade que foi real lá atrás, para os nossos avós, vai continuar sendo real para as gerações que ainda vêm. E isso dá para esse cântico todo uma base de confiança, uma confiança que não se abala. E assim, depois de analisar esse texto tão antigo, a gente fica com uma pergunta que é super atual, né? No nosso mundo de hoje, tão acelerado, que valoriza a produtividade, a correria, o silêncio focado, onde é que a gente encontra espaço para essa alegria mais barulhenta, para essa gratidão que é dita em voz alta? Onde cabe esse reconhecimento de que existe algo maior e mais duradouro que a gente? Fica aí a reflexão.